Boa noite, meus irmãos, e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. E dando continuidade ao nosso Evangelho da noite de hoje, Evangelho de luz, Evangelho de vibrações harmonizadas, pensamentos positivos, e com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dar início à nossa prece da noite de hoje. Mas antes eu gostaria de ler uma pequena mensagem de São Vicente de Paulo, que diz: sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Assim sendo, vamos dar início à nossa prece da noite de hoje. E digamos: Senhor, eu absorvo do universo, reservatório da energia, uma provisão suficiente e plena para me animar, fortalecer meu corpo, dando-me saúde, mais vigor, mais atividade e mais resistência e conhecimento espiritual para o meu espírito. Senhor, luz divina, iluminai a mim e recorro-me a vós. Guarda-nos, ó Deus, porque em vós confio. Senhor, não deixe a minha alma no mundo inferior. Fazei-me ver a verdade da vida. Vossa presença no sofrimento, na alegria e na fortuna. Companheiro no aperfeiçoamento, conduz à perfeição. Liberta-nos, Senhor, da ignorância. Jesus, vós chega, opera e cura. Senhor, recorro-me à vossa manifestação e poder do Pai em mim, poder divino, laureado de humana caridade, a vós recorro-me. Que assim seja, Senhor, que assim seja. E agora vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item é o 8, desigualdade das riquezas, terceiro parágrafo. Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem de sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. É certo que, se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens da terra. Mas, se em lugar de limitar a visão à vida presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. Pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos. E os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela a abusam, não será nem com os decretos, nem com as leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei da caridade. Parágrafo 3 do item 8 do capítulo 16 continua a ideia tratada nas instruções dos Espíritos sobre desigualdade das riquezas. A gente começa lembrando o Evangelho de ontem, em que se reflete que a desigualdade das riquezas é um problema que não tem solução.
Até porque o Evangelho afirma que matematicamente não é possível isso acontecer. Então, nós podemos pensar e já desse pensamento concluir que nem todos poderão ser igualmente ricos. E aí a gente para aqui e faz uma pergunta. A humanidade, ela pode ou conhecerá um dia uma distribuição das riquezas de forma mais justa? E aí eu lanço uma outra pergunta. Se sim, quando isso vai acontecer? Nós podemos entender pela própria reflexão do Evangelho que essa possibilidade ela vai acontecer quando os homens estiverem realmente na convivência fraterna, praticando a caridade e buscando eliminar dos seus corações o egoísmo e o orgulho. E aí, dessa maneira, o equilíbrio das riquezas surgirá, retirando do caminho do homem a riqueza excessiva ou então aquela miséria absoluta que também tira a dignidade humana. E aí, nesta reflexão, uma outra pergunta nos cabe aqui. Como é que nós podemos contribuir para tornar a sociedade mais justa? Aí a gente pensa um pouco. Se a nós, foi dada a oportunidade de possuir bens, o que isso significa? Que nós temos que fazer com que outras pessoas também se beneficiem desses bens. Ou seja, se nós temos posses, nós temos que gerar também oportunidade para fazer o bem ao próximo. Como? Possibilitando a oportunidade de trabalho. E aí nos vem uma outra questão. E se for o contrário? Se ao invés de ricos formos pobres? Aí o Evangelho, neste caso, nos orienta a cultivar os tesouros da paciência e da resignação. Ele nos diz também que nós devemos buscar o trabalho sempre em prece. Para quê? Para a gente ir superando as dificuldades. Então, meus irmãos, lembremos sempre, a pobreza é para os que sofrem a prova de paciência e resignação. E a riqueza é, para todos os outros, a prova da caridade e da abnegação. E com esta reflexão, fiquemos todos nós em paz. Boa noite, queridos irmãos. Vamos pedir a fluidificação de nossas águas a Jesus e aos espíritos amigos que fazem parte dessa reunião, toda vez que nos reunimos para fazer o Santo Evangelho. Que nossas águas sejam fluidificadas, transformadas em medicamentos salutares e que ao ingerirmos dessas águas venhamos a melhorar não só da saúde física, mas também da saúde espiritual. Sejamos gratos com os espíritos trabalhadores que nos ajudam nessa hora, que estão sempre conosco a guiar nossos passos. Muito obrigado, Jesus, por esse momento de prece e fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja.